Para falar sobre o assunto, a gente agora conversa com o pesquisador de Harvard e professor da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos. Professor, o que nós podemos esperar da liderança de Putin após essa revolta? Jairo, tem um fator que tem chamado muita atenção de todos os analistas, que é como o Grupo Wagner foi recebido em Rostov. A gente sabe que antes do grupo chegar até essa cidade, que é a cidade de comando de todas as operações da Rússia na guerra, é muito próxima ali ao sul e ao sudeste da Ucrânia. Então, antes do grupo Wagner chegar, nós sabemos que muitos cidadãos fugiram de trem da cidade com medo do que poderia acontecer. Mas veja só, Jairo, ontem nós vimos o Prigozhin sendo aplaudido, sendo fotografado, nós vimos a recepção do grupo Wagner tanto em Rostov, quanto em Voronezh, quanto em Lipetsk, as cidades, os oblastes por onde o grupo Wagner passou no caminho a Moscou. A recepção foi muito boa. Isso é um indicativo de apoio de uma parcela da população para um grupo declaradamente insurgente que estava indo contra o poder central do Ministério da Defesa russa, do ministro da Defesa Shoigu e do comando do Estado-Maior do Exército Russo, o Gerasimov. E depois das declarações do Putin ontem pela manhã, aquelas declarações de 5 minutos, o Prigozhin se insurgiu também contra o poder central do Putin pela primeira vez, porque até então ele só criticava o Ministério da Defesa e o comando do Exército. Então, esses são indicativos de que existe sim um descontentamento na população russa e que essas fraturas podem se intensificar nas próximas semanas ou meses, Jairo. Professor, quais os impactos da revolta na guerra da Ucrânia? Olha, vamos analisar o acordo que foi feito com o Grupo Wagner. Se 25 mil combatentes do Grupo Wagner forem colocados para dentro do exército regular russo e esses 25 mil são declaradamente insatisfeitos com as condições dos soldados, com a falta de armamento, falta de munição, falta de treinamento, com os problemas logísticos, táticos e estratégicos declarados pelo próprio Prigozhin. Imagine, Jairo, esses 25 mil dentro das Forças Armadas, tentando se adaptar a um treinamento, uma rotina que eles não tiveram, porque eles são forças milicianas, forças paramilitares. Muitos deles saíram de presídios, foram recrutados pelo Prigozhin. Imagine esses 25 mil criando ainda mais atrito e ruído dentro das Forças Armadas russas que estão na linha de contato, que estão no teatro de operações na Ucrânia. Isso pode criar fissuras dentro das Forças Armadas. E ainda há um outro fator. O Prigozhin, ele tem acordos de longa data com o Putin, com o Kremlin. O Grupo Wagner foi criado em 2014 e ele se tornou um instrumento da política externa russa. E a Rússia depende do Grupo Wagner para muitos aspectos, como, por exemplo, o ouro do Sudão. O Sudão, depois que houve a independência do Sudão do Sul, em 2011, foi descoberto ouro no Sudão. Isso foi visto como uma bênção, porque o Sudão do Sul tem petróleo, o Sudão não tem. Então, o ouro foi visto como uma compensação. Só que 90% desse ouro é escoado para a Rússia através do Grupo Wagner. Então, nós percebemos que a Rússia depende do Grupo Wagner, assim como usou o Grupo Wagner nas eleições nos Estados Unidos em 2016 para interferir nas eleições. Isso está no relatório Miller, um relatório interno dos Estados Unidos. Foram presas 26 pessoas por conta dessa interferência. Logo, existe a questão de como o Prigozhin vai ficar dentro de Belarus, porque ele tem acesso à mídia, ele tem grupos de blogueiros, ele tem grupos de interferência cibernética, como esse que atuou nos Estados Unidos, e de como forças que foram leais a ele até agora vão se comportar dentro do exército russo, caso realmente elas sejam incorporadas, Jairo. Na sua avaliação, Alexander Lukashenko sai fortalecido desse episódio porque serve como uma rota
para escoar este problema russo e pode, de certa forma, também cobrar a fatura, tanto do Putin e até do Ocidente, por ter ajudado a resolver um conflito? O Lukashenko é um refém da Rússia. Ele tem 62 mil soldados, né, nas suas tropas regulares. Ele não envia os seus soldados para a Rússia porque ele não tem base para governar sem esses soldados. Ele está no poder desde julho de 1994, já faz quase 30 anos. Nesse momento, ele recebe armas nucleares táticas da Rússia, que ele não controla. Quem tem o comando é a Rússia, quem pode disparar essas armas é a Rússia. O Lukashenko, a Belarus, não tem relações amistosas com os seus vizinhos, nem com a Letônia, nem com a Lituânia, nem com a Polônia. E por conta dessas armas nucleares que recebe neste momento, caso haja o lançamento de alguma dessas armas nucleares táticas, Jairo, Belarus seria alvejada por armas convencionais desses 3 países que são membros da OTAN. A OTAN, inclusive, já declarou que se houver uso de armas nucleares dentro da Ucrânia, a OTAN entraria diretamente na guerra dentro da Ucrânia, com soldados regulares, diretamente, não indiretamente, como faz nesse momento, e colocaria, portanto, boots on the ground, né, as botas no chão para proteger a Ucrânia. Então, o que muda? Vamos começar pelo contexto da estratégia nuclear. Primeiro, a Rússia vem colocando armas nucleares táticas ali. Isso muda alguma coisa na estratégia nuclear? Não, porque a Rússia já tem armas nucleares apontadas para a Ucrânia do território russo, do Mar Negro, através de embarcações, e tem armas nucleares apontadas para a Europa e para os Estados Unidos através de submarinos e através da tríade nuclear. Muda, portanto, para a Belarus, porque Belarus, caso haja um disparo de armas nucleares ali, se torna um alvo, e não a Rússia. Já o fato do Lukashenko ter intermediado essa negociação, que foi a sua pergunta, com o Prigozhin, o que é um passo além de tudo o que está acontecendo, porque Belarus já foi utilizada pela Rússia na invasão à Ucrânia, lá em fevereiro de 2022. Hoje existe uma fronteira toda minada, uma fronteira terrestre, para que as tropas não possam mais passar da fronteira de Belarus para a Ucrânia. Este fato pode aproximar mais Lukashenko do Putin, embora Lukashenko seja um fantoche, seja considerado um fantoche do Putin. Mas, ao mesmo tempo, isso não necessariamente vai ser bem visto pelo Ocidente por uma razão muito prática. Ontem e anteontem, quando teve sinais de que poderia haver uma guerra civil na Ucrânia, né, na borda da Ucrânia, indo para a Rússia, se dirigindo a Moscou, os países tomaram 2 medidas. Primeiro, proibiram que cidadãos viajassem para dentro da Rússia, para proteger os cidadãos de uma provável ou possível guerra civil. E segundo, fecharam as fronteiras para que russos não saíssem da Rússia. Por quê? Porque a estimativa do Ministério da Defesa britânico é de que desde o início da invasão russa, 1.300.000 russos deixaram esse país. O que é atípico, porque a Rússia é o país que ataca. Da Ucrânia saíram mais de 5 milhões de pessoas, algumas voltaram. É o país que está sendo invadido. Então, é natural que haja refugiados. Mas o país invasor ter refugiados não é normal. E a impressão dos países vizinhos da Rússia e do Ocidente, em geral, é de que se essas pessoas ficassem dentro da Rússia e mostrassem a sua insatisfação com o governo autoritário, elas poderiam fazer alguma diferença dentro do país ao invés de fugir dele, Jairo. Bem, professor, agora há pouco nós exibimos aqui uma entrevista do secretário de Estado americano à CNN Internacional e a apresentadora da CNN questionou o secretário se era o momento do começo do fim de Putin no comando da Rússia. E ele disse: prefiro não especular a respeito deste tema. Mas, apesar de ser tratado como um assunto interno, nós, numa resposta como essa, na sua opinião, numa resposta como essa, ali foi respeitada uma questão de soberania ou existe uma preocupação da gestão americana na dúvida se Putin, porventura, cair, quem assumiria no lugar? Veja só, tem uma máxima das relações internacionais, dos estudos estratégicos, que é: quando o seu inimigo estiver cometendo um erro, não o interrompa. O que vinha acontecendo
ontem na Rússia era claramente uma cisão de poder, uma disputa pelo poder. No início, pelo poder das Forças Armadas, mas que poderia se projetar para uma disputa pelo poder político central da Rússia, inclusive porque as críticas do Prigozhin se dirigiram a duas figuras que estão com o Putin há mais de 10 anos. O Shoigu e o Gerasimov trabalham no governo Putin há mais de 10 anos, portanto, foi um ataque frontal ao governo Putin. Os países ontem silenciaram sobre isso justamente para que não houvesse nenhum tipo de conexão do tipo isso é uma interferência do Ocidente, isso é um golpe armado, isso não é uma questão interna, isso não está acontecendo por causa de problemas da guerra, porque foi isso que o Prigozhin falou. Inclusive, ele desmontou a narrativa russa, disse que, na verdade, essa guerra não foi provocada por nenhuma das alegações da Rússia, mas sim por elites russas que queriam, nas palavras dele, roubar mais do Donbass e da Ucrânia em geral. Então, esse tipo de comentário demonstra uma insatisfação que provavelmente não é só do Prigozhin, e a questão é, nesse momento nós não sabemos o quanto os russos estão insatisfeitos, porque veja, apenas por chamar a guerra de guerra, eles levam 15 anos de prisão. Né? É muito inusitado, Jairo, que um líder como o Prigozhin faça críticas diretas ao governo, às Forças Armadas e continue livre, né? Inclusive porque esse tipo de insurgência daria de 12 a 20 anos de prisão na Rússia. Né? Ele foi anistiado porque ele tem poder, porque a Rússia depende dele. Mas nesse momento não é possível ainda afirmar o que vai acontecer. Mas a gente sabe que existem dentro da Rússia grupos insurgentes que atacam já a Rússia há algum tempo na região de Belgorod. E alguns desses grupos têm ido a público fazer declarações. Um deles é a Legião Liberdade para a Rússia e o outro é Corpo de Voluntários Russos. Eles têm se unido às forças ucranianas para fazer ataques à Rússia dentro de território russo, Jairo. Professor, o que me chama a atenção também, no que a gente está acompanhando nessa tensão, é a posição do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, apontando o enfraquecimento, né, como ele disse mais cedo, em relação ao governo russo. Para ele, nesse momento de guerra, já 1 ano e 4 meses, é uma situação positiva ou seria muito cedo para qualificar positiva ou negativamente essa insurreição, ou tentativa de insurreição? Teoricamente, se as forças armadas do seu oponente estão em atrito entre elas mesmas, estão brigando entre elas, isso prejudica o oponente. Então, se isso continuar, né, com certeza, Jairo, isso afeta a moral das tropas. Né? Isso é uma coisa de Clausewitz, né, um dos teóricos da guerra, que afirma que a força que se defende tem naturalmente a moral mais elevada porque o defensor luta pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu país. Ele não tem opção de não lutar, ele vai se expor aos riscos da guerra porque não tem outra alternativa. Já a força atacante, se não tiver boas razões para atacar, tem naturalmente moral mais baixa. As forças russas, muitos combatentes que são capturados, que são russos, eles declaram que não entendem as razões da guerra. Isso vem se traduzindo em muitos relatos, não é um caso ou outro específico. Além disso, quando esses combatentes veem uma força de choque como o Grupo Wagner, que foi responsável pela captura de Bakhmut, que lutou bravamente ali, inclusive com táticas que são contestadas, de ondas humanas, que são absolutamente nocivas para quem pratica por causa do grande número de baixas. Quando os soldados veem esse grupo se insurgindo contra a Rússia por causa das condições dos soldados no campo de batalha, é óbvio que há um questionamento. Afinal de contas, o que realmente está acontecendo aqui? Por que a minha condição é tão ruim? Muitos desses soldados tiveram que comprar equipamento para ir para a guerra. Nem todo equipamento russo foi disponibilizado pelas Forças Armadas. Então, as condições realmente nós sabemos que são precárias. Isso afeta a moral das tropas. Essa cisão, sim, pode prejudicar o exército russo. Já a cisão do poder interno na Rússia, nós não sabemos ainda, porque embora
essa contestação demonstre um desafio ao governo Putin, ele conseguiu sair pela tangente ontem em uma negociação intermediada pelo Lukashenko. Então, a gente vai ter que esperar algum tempo para ver os efeitos que isso vai gerar na população russa, Jairo. A impressão que dá que, pelo menos por hora, o problema está resolvido, mas é muito maior do que imaginam, é isso? Por hora, a gente não tem informações o suficiente para fazer uma análise precisa. Qualquer coisa que seja dita nesse momento seria especulativo. A gente consegue ver alguns sinais. Os sinais, por exemplo, das populações desses territórios aplaudindo e tirando fotos e sorrindo para forças insurgentes é um sinal de que existe apoio popular para uma insurreição dentro da Rússia, Jairo. Bem, professor, a gente também vê o posicionamento da OTAN, dos Estados Unidos, no conflito da Ucrânia, na guerra da Ucrânia, dando, como você nos explicou, esse apoio indireto, né? Enviando armas, dinheiro para o conflito, mas sem necessariamente se meter diretamente na guerra contra a Rússia. Na sua avaliação, o que nós estamos vendo de um movimento interno pode, de alguma forma, redirecionar o conflito? Pode trazer um novo caminho para a gestão desse conflito e fazer com que, por exemplo, Putin tenha que, mais rápido talvez do que o desejo dele, sentar à mesa e ter de negociar, tirar tropas, voltar atrás, devolver territórios? Veja só, as declarações do Medvedev, que já foi presidente da Rússia, em publicações públicas, né, no Twitter, em redes sociais, são criticando abertamente o governo Biden, inclusive com xingamentos. E com isso nós percebemos claramente que os russos esperam uma mudança de poder nos Estados Unidos nas eleições de 2024 e nós percebemos claramente quem eles apoiam. Toda a questão os russos precisam esperar agora, porque ceder nesse momento seria ceder demais. Veja só, o que o Putin queria com essa guerra, e nós percebemos isso pela disposição das tropas se dirigindo a Kiev em 2 dias de guerra, era a soberania da Ucrânia. Putin queria um Estado fantoche, ele não reconhece a Ucrânia como um país. Ele não reconhece que a Ucrânia tem o direito de existir, ele falou isso várias vezes em discursos e artigos que publicou no site do Kremlin. No entanto, ele não conseguiu esse objetivo, porque veja só, Jairo, a guerra é um instrumento da política. A guerra é uma extensão da política por outros meios. Quando você não consegue o que você quer diplomaticamente, negociando, você pode tentar usar a força, que é a guerra. Todas as demandas do Putin contra a Ucrânia eram demandas de uma guerra ilimitada, de uma guerra que, segundo Clausewitz, passa por 3 fases. Primeiro, destruir as forças armadas do oponente. Segundo, ocupar o território. E terceiro, impor a obediência civil. Por que são demandas de uma guerra ilimitada? Porque as demandas do Putin são demandas de soberania, que a Ucrânia não ingresse na União Europeia, que não ingresse na OTAN, que seja desmilitarizada. Nenhum país soberano do mundo aceitaria isso se não fosse completamente submetido e tivesse perdido o poder central. No entanto, o que o Putin conseguiu com essa guerra? Conseguiu 17% do território da Ucrânia, incluindo a Crimeia, que ele já tinha anexado em 2014. Esta fatia do território não dá ao Putin instrumentos suficientes para exigir o que ele exige com a guerra e reiterou no dia 25 de maio, que são as mesmas coisas. Pelo contrário, o que o Putin vem conseguindo com a guerra é aproximar a Ucrânia da União Europeia, que votou há 10 dias o ingresso rápido da Ucrânia para a União Europeia, aproximar a Ucrânia da OTAN, que já prevê um plano de ajuda à Ucrânia parecido com o que os Estados Unidos faz com Israel, um plano anual de ajuda. A Ucrânia não pode ingressar na OTAN porque está em guerra. Aliás, a Ucrânia não poderia ter ingressado na OTAN no ano passado também, porque estava com uma guerra civil no Donbás desde 2014, promovida pelo Grupo Wagner, inclusive. Ou seja, esse argumento não é válido. A Ucrânia hoje é muito mais forte militarmente do que era em 24 de fevereiro do ano passado. Ou seja, todas as demandas políticas do Putin saíram pela culatra. E o que ele consegue agora, com essa fatia de território da Ucrânia, é uma guerra limitada, é uma guerra só naquela fatia. Se o que o Putin queria, Jairo, era o Donbás, ele não deveria ter ido à guerra.
Ele deveria ter continuado com a estratégia que implantou em 2014, quando enviou o grupo Wagner para lá, para incitar uma guerra civil no Donbass. Teria sido muito menos nocivo, teria criado menos atritos com o resto do mundo, menos sanções. Hoje a Rússia é o país mais sancionado do mundo, menos perdas militares, econômicas, comerciais e por aí vai. Então, a estratégia que a Rússia tem nesse momento não é suficiente para alcançar os objetivos políticos traçados pela Rússia. Sim. Jairo, é isso. Bem, nós conversamos com o pesquisador de Harvard, professor da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Obrigado a vocês. Bom dia a todos.